E aí eu conto com a ajuda hoje poderosa de um amigo meu, que virou meu amigo, que está lá nos estúdios da Globo em São Paulo. Opa! É um dos maiores especialistas no país a respeito de câncer, né, e de tratamentos e novidades. Do oncologista Antônio Carlos Buzaide. Ele dirige os centros de oncologia de 2 grandes hospitais de São Paulo. São José e Einstein. Bom dia, doutor. Como vai? Doutor Buzaide. Prazer Bom dia, Ana. em vê-lo. Prazer vê-la. Prazer é muito meu. Muito obrigado por estar com a gente aí em São Paulo. Eu que agradeço o convite. O senhor assistiu essas matérias que a gente colocou no início do programa aí com a gente. O que é que o senhor teria para dizer? O senhor que é tão cuidadoso, né, com todas as pessoas que passam pelos seus cuidados. O que o senhor diz também teria a dizer para as pessoas que estão nos vendo e conhecem alguém ou estão passando por um momento desse, doutor Buzaide? Primeiro, a matéria ficou fantástica, eu até me sensibilizei com ela. Até me lembrei quando a gente foi ao programa, logo que você acabou de tratar. Realmente toca esse momento. Eu acho que o cabelo é importante, mas a gente nunca pode esquecer da missão, principalmente nas doenças potencialmente curáveis, e nós temos que tentar curar primeiro. Porque o cabelo, mesmo quando cai, ele volta. Segundo ponto importante, você falou uma frase, o cabelo emoldura a pessoa, é verdade. Alguém já viu algum bandido roubar quadro com moldura? Então, o cabelo é importante, mas o que vale é o quadro. Então, isso é importante. Não, eu sou muito atento ao cabelo. Em 2006, nós trouxemos ao Brasil a tal da touca gelada. Já faz 10 anos. Nós mostramos aqui, eu tenho até uma imagem da touca gelada, que foi logo no final do meu tratamento. Eu já estava sem cabelos quando essa novidade chegou no Brasil aqui. Ela funciona como mesmo, doutor Buzaide? Então, o princípio básico da touca gelada é que a químio afeta mais as células que proliferam muito e o cabelo prolifera muito. Quando você usa uma touca gelada no couro cabeludo, os vasos sanguíneos que nutrem o bulbo capilar, o bulbo do cabelo, constringe, ele fecha. E aí a quantidade de químio que chega é muito menor. Ela não é perfeita, a touca. Funciona bem em alguns tipos de químio, em outros tipos de químio não funcionam tão bem. Mas, sem dúvida, ajuda muitas pessoas. É importante o senhor dizer isso, porque eu sinto uma confusão muito grande em todas as pessoas que a gente conversa a esse respeito. Quando se fala quimioterapia, aparentemente, quimioterapia para os leigos é como se fosse um remédio só. Por exemplo, olha, você vai tomar esse composto que é, sei lá, paracetamol, e é paracetamol para todos os tipos de câncer, né? Então, quimioterapia é generalizado um nome que é um procedimento, mas não um componente. Então, eu queria que o senhor explicasse quantos tipos de líquido, né, que é injetado, ou de remédio que é injetado, porque cada um deles provoca mais danos ou menos danos, como o senhor mesmo falou. É correto. Há mais de 50 tipos de químio. Quimioterapias são simplesmente drogas que afetam as células do corpo, predominantemente as células cancerosas. Então, como elas afetam também as células normais, elas produzem, por exemplo, queda de cabelo, redução de células brancas. Há químios que não produzem queda de cabelo, zero, e não usa-se touca, não usa-se nada. E há químios que produzem grande queda de cabelo. É nessas que a gente tem que atuar mais e melhorar mais. Isso depende do tipo de mistura de remédios que o médico recomenda para aquele tipo de câncer, seja homem, mulher, para todo tipo de câncer, é isso? É correto. Cada tipo de câncer tem esquemas de tratamento diferentes, que são desenhados para aquele tipo de doença. Algumas produzem queda de cabelo, outras não. Agora, além da novidade da touca que a gente falou lá atrás e outros tipos de novidade que vieram acontecendo nos últimos 10 anos, e eu sei que o senhor está na ponta desse desenvolvimento mundial, o que é que tem agora que a gente pode dizer? Eu sei que o sonho do senhor a meta é a cura do câncer, né? Agora, o que é que temos a esse caminho? Quer dizer, a que ponto estamos aí nas novidades? No câncer de mama, esse ano eu diria que os avanços foram mais modestos. Mas uma área eu acredito que é importante e vai crescer cada vez mais. Isto é, testes que avaliam os genes do câncer
para tentar evitar que a gente precise dar quimioterapia. Porque uma mulher opera um câncer de mama e frequentemente elas usam essa quimio preventiva, cujo nome científico é quimio adjuvante. Mas a maioria dessas mulheres provavelmente não precisariam tomar a quimio. E nós não somos ainda super espertos para saber quem precisa, quem não precisa. Há 2 testes que estão disponíveis fora do Brasil e eventualmente vão entrar no Brasil. Um chama MapPrint, outro chama Oncotype, que analisam os genes do tumor e permitem então avaliar se a paciente precisa de químio ou não precisa de químio. É um teste não aplicável a todas as situações, mas há situações que elas são muito úteis para serem usadas na prática do dia a dia. Agora, em câncer de modo geral, existe mais alguma novidade sem ser especificamente a do câncer? Sim. Em geral, as 2 áreas que mais melhoraram o tratamento do câncer são a imunoterapia, isto é, medicações que estimulam o sistema imune, atacar o câncer através dos próprios soldados do corpo, e a chamada terapia-alvo, que são tratamentos que atuam em pontos específicos da célula cancerosa, que em geral estão defeituosos e fazem com que a célula não pare de proliferar. Tem gente que acha que câncer é genético, porque tem alguns que tem uma probabilidade, mas quais são os instrumentos que a população mundial tem em mãos hoje para evitar o câncer? Tem como, fugir dele, doutor Busari? O câncer está ficando cada vez mais comum. A gente estima que em 10 anos, inclusive, ele ultrapasse as outras causas de morte quase que no mundo todo. E no Brasil, em poucos anos, até países superdesenvolvidos, em 4, 5 anos já vão ter câncer como causa dominante. Qual é o fator mais importante? Não é o fator genético. O fator mais importante é o fator chamado ambiental. O que a gente come, hábitos de vida, estilos de vida e assim por diante. Então, isso a gente pode atuar. Não, o fator genético é importante, mas não é a maioria dos casos. Entre 5% e 10% nós temos fator genético tipo Angelina Jolie, por exemplo, que herda um gene que aumenta o risco de câncer. Mas isso não é a maioria. A maioria de nós são os fatores genéticos, os fatores ambientais, desculpem, que a gente pode atuar. Agora, isso significa alimentação saudável e aí evitar todos aqueles que o senhor já falou aqui, eu acho que as pessoas todas sabem que a gente fica repetindo, né? Gorduras, saturados, né? Uma vida mais saudável, com mais exercício, quer dizer, tudo aquilo, não fumar e toda a cadeia de saudabilidade que o senhor recomenda. Por exemplo, as dietas mais anti-câncer e anti-eventos cardiovasculares é a dieta do Mediterrâneo. Muita fruta, verdura, peixe, nozes, azeite de oliva. A dieta japonesa, por exemplo, tem uma baixíssima incidência de câncer de mama, provavelmente pela alta ingesta de soja. Então, tem várias dietas que produzem uma baixa chance de câncer. A dieta que nós estamos herdando do Ocidente, dos Estados Unidos em particular, muito ruim, muito ruim. Agora, quanto mais natural, melhor, é isso? Se morar num sítio, você mesmo cultivar, saber o que você colocou ali, quer dizer, quanto mais natural, mas aí isso é quase impossível para a maioria da população, né, que vive nas grandes cidades. Então, qual a principal recomendação? A recomendação é simples. O que tem na natureza, em geral, é saudável, o que a gente inventa, em geral, não é. O exemplo que eu dou, não existe árvore de quindim, por exemplo. Então, quindim está fora. Então, o que tem na natureza é bom, o que a gente inventa, em geral, não é bom. Então, essa é uma regra simples. Tem uma coisa a respeito de doce, que eu acho que o senhor comentou com a nossa produção, de que o senhor recomenda em alguma fase do câncer que não se coma doce. Veja, quando eu converso com os pacientes após o tratamento, em geral eu converso sobre nutrição. Vários estudos, principalmente em câncer de mama, sugerem que uma dieta saudável, rica em frutas, verduras, evitar ganho de peso, atividade física, reduz o risco do câncer voltar. Tem um estudo em câncer coloretal, por exemplo, que pacientes que tinham uma grande ingesta de carboidrato, doces em geral, etc., versus quem tinha pouca ingesta de carboidrato, teve muito menos recorrência do câncer. Então, não é só a dieta na prevenção para adquirir a doença, mas para reduzir o risco de voltar à doença. Eu acho que nutrição é importante ao longo de toda a estratégia de guerra. Enquanto está no tratamento, então, o senhor recomenda que não se ingira doce?
E depois Não, leve ao isso para a longo vida. da vida. A Exato. vida. Eu acho que isso é uma regra de vida. Quer dizer, A natureza não tem o doce. Nós que inventamos, não esqueça. Quer dizer, o Teaxio chama é aquele retorno de 6 meses, depois de 1 ano, naquele prazo que a pessoa vai lá com aquela lança na cabeça, dizendo, eu vou fazer o exame para saber, e que a gente passou juntos isso durante 10 anos, quer dizer, com mais intensidade nos 5 primeiros e depois já mais espaçado nos últimos 5. Mas que, sem dúvida nenhuma, todo pessoa que já teve câncer tem uma probabilidade de uma célula maluca ter ficado passeando pelo organismo e instalar-se em algum lugar, é isso? É correto. O paciente vai ser checado e avaliado. Existe sempre um risco de poder voltar. A gente espera ter curado o paciente com o tratamento, mas só o futuro vai responder, curamos ou não? E esse follow-up, esse segmento é importante. Então, a meu ver, a dieta saudável, hábitos de vida, atividade física são importantes ao longo da vida. E a doença pode voltar tardiamente, principalmente câncer de mama. Nos homens hoje, qual a maior incidência de câncer? Em que parte do corpo? É a próstata. Próstata é o câncer mais comum no homem. Doutor Zaide, por enquanto, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço.